Lorba e este é o meu sinal. E eu serei a professora de vocês hoje do 7º ano de língua portuguesa. A gente ontem já teve um encontrinho, né, pra gente começar esse ano letivo. Então vamos dizer que hoje seria a nossa primeira aula de fato oficial. E hoje a gente vai estudar uma leitura de cartaz. Na verdade, se preparem, porque a gente vai ter uma sequência de aulas que giram em torno disso, da produção, da leitura e da compreensão de cartazes, tá certo? Hoje, quem me acompanha nesta aula maravilhosa é Bruno, que fará a nossa aula, toda vez eu aponto para o lado errado, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. Aulas essas que estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo, que vocês, se não baixaram, deveriam baixar agora. Tanto pelas lojas do aplicativo, então vocês podem entrar ou na Play Store, né, ou no outro, e pesquisar Educa Recife. Ou, para facilitar, Billy, maravilhoso, já colocou aqui o QR Code, então apontem os seus telefones para a tela e baixem o aplicativo. Por quê? Porque além de todas as aulas, né, as aulas que teremos e as aulas que tivemos ano passado, estão todas no aplicativo, certo? E pelo aplicativo a gente pode fazer o quê? A interação, que é vocês entrarem no chat, se conectarem e tirarem suas dúvidas com a gente. Entretanto, o aplicativo ainda está instável, porque estamos no comecinho do ano letivo e muitos de vocês ainda não foram enturmados, né, gente? Mas não tem problema, acho que em breve a gente já vai voltar com a nossa interação. Mas, para não ficar aqui sozinha falando, temos hoje a presença da nossa queridíssima professora Adriana Maria, também de língua portuguesa. Vamos lá dar um oizinho para ela? Olá, meus amores, estamos aqui, não é? Para mais um ano letivo. Vocês saíram do 6º ano, estão agora no 7º e estarão conosco aqui. É sempre uma alegria continuar contribuindo para o aprendizado de vocês. Então vamos que vamos nesta aula maravilhosa de língua portuguesa com a professora Camille. Obrigada, professora Adriana, sua presença sempre é uma alegria aqui. Então, como eu disse, a gente hoje vai aprender um pouco sobre a leitura de cartaz. Mas primeiro, o que é cartaz? Vocês sabem? Então vamos que primeiro, quando a gente vai começar o estudo de algo, é interessante que a gente faça o quê? Que a gente veja a definição. Então vejam, o cartaz é o gênero textual produzido de forma clara e objetiva para facilitar a compreensão no momento da leitura. Entre suas características está divulgar alguém, algum evento ou alguma coisa, algum comportamento também. Para melhor compreender sobre a estrutura, a gente poderia estudar um pouquinho o quê? Relembrar o que são gêneros textuais. Né? Já que aqui eu estou falando que cartazes são gêneros textuais, nada mais justo do que relembrar a definição de gêneros textuais. Então, os gêneros textuais apresentam uma função social em uma determinada situação comunicativa. Ou seja, a cada texto produzido, seleciono, ainda que inconscientemente, um gênero em função daquilo que desejo comunicar e em função do efeito que espero produzir em meu interlocutor. Eu vou lendo a definição e a gente vai trabalhando a explicação, tá certo? Então, quando eu digo que cada texto que eu produzo, eu acabo selecionando um gênero, eu quero dizer o quê? Que o gênero, ele é a materialização daquele texto. Por exemplo, se eu preciso que o meu marido compre ovos para o café da manhã, eu posso passar essa comunicação deixando um bilhete na porta da geladeira. E aí, o bilhete é um gênero textual. Ou eu posso mandar uma mensagem de texto, que também é um gênero textual. A gente poderia pensar o gênero textual como uma forma, uma série de características, visto que temos uma infinidade de gêneros, que vão dizer como aquele texto vai ser organizado. Ora, eu posso passar a mesma mensagem em gêneros diferentes. E esses gêneros diferentes, eles vão indicar uma função social diferente.
né? E aí vai exigir uma linguagem diferente, uma estrutura diferente, certo? Ó, os gêneros estão intrinsecamente, ou seja, estão completamente interligados, ligados à história da comunicação e da linguagem. E não importa a situação, nós nos comunicamos estritamente por meio desses enunciados relativamente estáveis. Relativamente estáveis por quê? Se eu digo para vocês, gente, me passem uma receita de bolo, vocês, na cabecinha de vocês, sabem a estrutura de uma receita. Sabe que a gente precisa dos ingredientes, do modo de fazer, não sabem? Ou se eu pedir, ai gente, vamos produzir agora um poema. Então vocês sabem mais ou menos a estrutura. E porque os gêneros possuem algumas estruturas, eles são relativamente estáveis ou fixos, né? E não são completamente por quê? Porque a linguagem ela é viva, ela muda. E a gente vai, ao longo da história, né? Ao longo do tempo, até criando novos gêneros textuais, como a mensagem de texto, que surge como uma necessidade, que surge quando a gente tem essa revolução tecnológica dos telefones celulares e etc. Tá? Seja no bilhete que deixamos afixados na geladeira, nos comentários feitos nas redes sociais, ou até nas anedotas que contamos para nossos amigos. Então, a gente tem que pensar que o texto, que a nossa comunicação, ela se dá através dos gêneros textuais, que seriam essas estruturas relativamente estáveis, que vão ordenar o texto, que vão dizer qual seria a estrutura disso. Por exemplo, agora, nós estamos dentro de uma situação comunicativa, que é a aula, né? A explanação oral, e não deixa de ser o quê? Um gênero também, não é isso? Professora Adriana, estou certa? Sim. Vamos aqui ter esse diálogo. Sim, com certeza, Camila, você está certíssima. E aí é interessante, né? Porque tudo isso agrega, não é? E facilita o nosso dia a dia. Quando Camila estava falando aqui da ideia de deixar o bilhete, não é? Era uma forma de comunicação constante. Hoje é pelo celular, né? A gente vai lá no privado e deixa lá um recadinho para quem a gente quer. Se você não tem o celular, fica a dica, deixa lá o bilhete na porta da geladeira, que funciona também. E se a gente parar para pensar, na verdade, a gente lida constantemente com gêneros textuais. Vocês podem ter, por exemplo, um diário, uma agenda. E aí, o diário ele vai pedir um tipo de escrita. É muito sobre você mesmo, então há uma informalidade. Mas se eu escrevo, por exemplo, uma carta à gestão da escola, a carta é um outro gênero textual que vai pedir um tipo de linguagem diferente de acordo com o remetente. Então, na verdade, pode parecer complicado, mas a gente já vive isso. Às vezes a gente só não sabe nomear o que é que a gente já faz, né? E aí, vamos conhecer, na verdade, as diversas modalidades de texto. Claro que os textos, eles se manifestam em diversos gêneros, mas a gente tem alguns modelinhos de textos, né? A gente tem, por exemplo, o texto dissertativo, que é o quê? É aquele que demonstra uma opinião sobre um determinado assunto. É o texto mais solicitado nas redações dos vestibulares e do Enem. O seu objetivo não é convencer quem lê o texto sobre o assunto, mas expor as ideias do ponto de vista do seu autor. Então, que gênero aqui a gente pode apontar como um gênero dissertativo? A própria dissertação, né? A dissertação, o texto dissertativo, argumentativo que a gente faz para os vestibulares. O texto argumentativo, ele possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Por isso que os nossos textos de vestibular são textos dissertativos, argumentativos. Por quê? Apresentam o ponto de vista, mas também tem a função de quê? Argumentar, de defender esse ponto de vista, de enfatizar, de expor esses argumentos com o objetivo do convencimento, né? Também temos os textos prescritivos ou instrutivos, que são aqueles usados para a gente instruir o leitor sobre algum assunto, né? Então a gente tem aqui as leis, os editais. Tem o texto narrativo, que possui uma estrutura básica com apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, a gente tem como exemplos de textos narrativos
o romance, o conto, todos aqueles que têm a intenção de narrar, de contar algo, são textos narrativos, que se apresentam com infinitos gêneros. E os gêneros, cada gênero textual, ele pode possuir diversas modalidades de texto, né? O texto expositivo que expõe determinada ideia ou conceito, pode ser comparativo, informativo ou descritivo. Como exemplo, os textos jornalísticos. E temos o gênero injuntivo, o texto injuntivo, que é aquele que vai dar instruções, como o manual de instruções, por exemplo, e o descritivo, que refere-se ao assunto fazendo a sua descrição, seguindo o ponto de vista do autor do texto. Por exemplo, o cardápio, que ele vai descrever os pratos, né? Tranquilo, gente? E aí, voltando aos cartazes, o objetivo do cartaz é estabelecer uma interação com o receptor da mensagem. É comunicar algo a alguém, que pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento. Neste caso, é utilizada a função informativa. Por exemplo, esse cartaz aqui na tela, ele poderia, por exemplo, ser usado para informar, para chamar alguém para um evento cultural, por exemplo. Os cartazes possuem determinadas finalidades. Eles são colocados em locais por onde passam muitas pessoas, para que sejam vistos. Claro, não adianta a confecção de um cartaz se ele não vai ser visto, não é? São usados para instruir, persuadir e informar. Além disso, servem ainda para convencer, conscientizar ou sensibilizar o leitor. Eles são vistos de duas maneiras, na linguagem verbal e não verbal. Na linguagem verbal, são apresentadas as mensagens de forma clara e objetiva. Quando digo isso, eu quero dizer que o gênero cartaz, ele pede um texto claro e objetivo. Entende, então, como funciona texto e gênero? Com textos curtos para que sejam vistos e entendidos pela maior quantidade de pessoas possível. Já os cartazes não verbais apresentam imagens que trazem relação com o que quer ser passado. Os conteúdos são atraentes para chamar a atenção das pessoas. E aí, assim, de forma simplificada, eu trouxe alguns tipos de cartazes, porque eles vão suprir necessidades diferentes, tá? Então, vamos conhecê-los mais profundamente. Aqui, ó, a gente tem um cartaz político, que tal qual o próprio nome indica, um cartaz político é aquele que tem como principal intuito destacar e apresentar ideais de origem política. É muito comum vermos esse tipo de cartazes na altura das eleições, em que os mesmos são utilizados não só para apresentar os vários partidos, como também passar mensagens informativas e apelar ao voto. Então, esses cartazes políticos, ele tem essa função de quê? De apresentar o candidato, de chamar o eleitor para que ele conheça o candidato e vote no candidato. Eu trouxe como exemplo, e eu vou pedir para colocar em tela cheia para que vocês possam ver, um cartaz da época da campanha de Vargas. Isso foi mais ou menos em 1929, 1930. Então, como é que a gente pode ler esse cartaz? Então, ó, para presidente, Getúlio Vargas. Observem que o nome de Vargas, ele está numa fonte diferente, com a cor mais forte, enquanto que o vice-presidente, João Pessoa, não. Está aqui mais apagadinho. Então, aqui a gente tem o quê? Uma imagem atraente. Claro que pra gente, hoje em dia, talvez não seja tão atraente, né? Porque a estética, ela muda com o tempo e com as mudanças sociais. Mas observem a estrutura. A gente tem o quê? O nome de Vargas no alto. Se fosse hoje em dia, teria o número para votar, né, gente? Aqui a gente tem o partido político e eu vou ler para vocês a mensagenzinha embaixo, tá? Que eu sei que tá bem clarinha. O governo que virá restabelecer a paz com a anistia e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Então, veja, ele tem um texto atraente. Vote em Vargas e a gente vai ter isso aqui. Entendem? Então, a gente vai ter uma linguagem mais apelativa, uma preocupação estética, uma ordem. Não se esqueçam, ó, sempre que vocês forem ler cartazes e qualquer outro gênero, observem a tipografia. A tipografia é o formatinho
o tamanho das letras, tudo o que se refere às letras do texto. Porque o destaque ou não destaque de algumas informações, ela pode dizer alguma coisa pra gente, tá certo? E a gente tem o cartaz cultural, que vocês já viram espalhados pela cidade, gente. Eu tenho certeza que nem os cartazes políticos. Em breve a gente vai ter o quê? Eleições. E a gente vai ver a cidade tomada por cartazes políticos. E aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ó, de forma simples, esse tipo de cartaz tem essencialmente como principal objetivo divulgar eventos que estejam ligados à cultura e que possam interessar a comunidade envolvente. Então, como exemplo, eu trouxe um cartaz de um ateliê de teatro renascentista português, Comédia Efrosina. Então, aqui a gente tem o quê? As informações sobre esse evento cultural. A gente tem a data, o mês, o ano. A gente tem embaixo, bem pequenininho, quem foi o diretor, o dono do texto, os atores. A gente tem o quê? Uma imagem que faz referência, né? Visto que aqui é uma gravura medieval. Então, percebam que o tema do cartaz, que seria esse teatro renascentista, ele comanda a estética do cartaz. Você tem uma fonte diferente, uma imagem medieval e todas as informações de maneira direta. Por quê? Porque se a gente estivesse passando no ônibus e visse, a gente ia o quê? Olhar o nome, as datas, onde a gente poderia ter mais informações, né? Por isso, as informações elas têm que ser o quê? Precisas, claras e objetivas. Temos o cartaz comercial, cuja principal finalidade é o quê? Vender alguma coisa, né? E aí eu trouxe esse cartaz de uma lanchonete, que aqui você tem o quê? A foto grande do produto, o valor também grande, em vermelho, o nome do restaurante, um apelo aqui, ó, mistura de costela bovina com arroz por baixo. Então aqui você tem as informações que dão vontade para que o leitor entre no estabelecimento e compre, né? E consuma. E aí temos o cartaz social, que são aqueles desenvolvidos tendo como principal intuito a mudança da mentalidade, a promoção de causas sociais e a correção de comportamentos cívicos. Alguns dos casos mais comuns são os cartazes desenvolvidos para a promoção da segurança rodoviária ou para alertas sobre os malefícios do tabaco. Como exemplo, eu trouxe aqui um cartaz da campanha, na verdade é um GIF da campanha contra o da campanha a favor do desarmamento, tá? E aqui o que? Você vê que é uma linguagem apelativa e vai contando uma historinha chocante. Minha irmã Clara, ó, meu pai Alfredo reclamava com o vizinho por causa do som alto e, veja, o cartaz ele não vai dizer o que aconteceu, mas ele vai usar o quê? Buracos de bala para a gente subentender. Então, a ideia é ser uma mensagem chocante aqui. Por quê? Para promover uma mudança de comportamento social. Então, a gente vê o quê? Ó? Minha irmã Clara brigava com o marido quando ele perdeu o controle. É um outro caso também. Então, a gente vai vendo nesse GIF, ó, meu amigo Renato estava na balada quando foi separar uma briga e... Meu filho Pedro brincava em casa quando abriu minha gaveta e... Meu irmão Diogo bateu o carro, estava tentando se desculpar e... Todos, o quê? Com buracos de bala no lugar da ação. Para dizer o quê? Que eles foram baleados. E por isso, pela imagem chocante, pela mensagem chocante, objetiva-se o quê? Uma mudança de comportamento. Então, observem que embaixo sempre tem o slogan, né? Tire uma arma do futuro do Brasil. Então, por isso, a gente tem aqui o quê? Um cartaz social. Tranquilo, gente? Espero que sim. Lembrem-se, qualquer dúvida, enquanto não temos o chat, vocês podem sempre deixar as dúvidas no campo de comentário do YouTube, tá certo? Não se acanhe. E vamos para o cartaz informativo. Tal como o próprio nome indica, trata-se de uma tipologia de cartaz que tem essencialmente como principal intuito educar. Assim, a par de serem também utilizados nas escolas, são muito comuns em centros sociais,
centros de saúde, de forma resumida, reforçam determinada informação de forma criativa. E eu não podia trazer outro cartaz que não fosse sobre a Covid-19, né? Pare a propagação do vírus, ajude a evitar a propagação de doenças respiratórias como o Covid. Então, observem aqui nos quadrinhos, a gente tem uma série de informações, né? Informações de ações que a gente pode conduzir, que a gente pode realizar para evitar esse contágio, essa propagação. Então, por que a gente pode dizer que é um cartaz informativo? Porque ele está informando a população das ações, não é? E observem, é um cartaz colorido, ele vai ter uma associação entre uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Uma linguagem apelativa no sentido do uso dos imperativos, uma instrução mesmo, ó, vamos fazer isso? Então, ó, ele fala para ao tossir ou espirrar, cubra com um lenço de papel e depois jogue o lenço no lixo. Limpe todos os ambientes, use máscara, evite tocar nos olhos, na boca, no nariz. Todas essas recomendações que a gente já sabe bastante, né? Mas, às vezes, as pessoas esquecem. Então, um cartaz desse, ele vai informar. Tranquilo? E aí, algumas características do cartaz, finalmente, gente, ó. Utilização do verbo no imperativo. Então, guardem essa palavrinha, verbo no imperativo, porque a gente vai voltar para ela na próxima aula. Utilização de linguagem verbal e não verbal. Texto curto e sugestivo. Então, todos esses cartazes, eles tiveram textos muito curtinhos. Por quê? Porque eles precisam ser rapidamente lidos e rapidamente compreendidos. Criatividade, preocupação estética, então harmonia entre tamanho de letra, imagem, espaçamento e utilização de cores. E a utilização de figuras de linguagem, que a gente também vai voltar na próxima aula, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui pra gente destacar. Ou também aqui um outro exemplo de um cartaz sobre a Covid. Então, ó, mantenha nosso ambiente de trabalho seguro. Mantenha é um verbo no imperativo. Aqui eu tenho o quê? Uma associação da linguagem verbal e não verbal. Porque eu tenho texto verbal e eu tenho as imagens. Eu tenho verbos no imperativo e instruções detalhadas, porém curtas, rápidas de serem compreendidas, né? Aqui também, ó, vacinação contra a Covid. Esse aqui é um cartaz da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a gente tem um título em caixa alta para explicitar o assunto do cartaz, verbos em diversos modos e um texto instrucional. Porque ele está dando instruções de como fazer para que estudantes e pesquisadores, então veja, o público aqui está bem demarcado, como esse público pode vacinar-se para intercâmbio. Então, é um público específico e as instruções são específicas a esse público. Mas essas informações, elas são o quê? Diretas, objetivas, e a gente tem essa preocupação da estética também, né? E aí eu pergunto para vocês, e a linguagem nos cartazes? Como é que ela funciona, hein? Então, ó, a linguagem no cartaz tende a ser o quê? Mais direta, objetiva, visto que não se dispõe de tanto espaço. E também não é só a falta de espaço, é também a função comunicativa que precisa ser mais eficiente, precisa ser rápida, precisa ser compreendida na primeira leitura, precisa ter informações fáceis de serem gravadas. Além disso, objetiva-se justamente uma comunicação objetiva, que informe e não deixe maus entendidos. Então, a gente não pode ter equívocos ali. Não pode ter uma linguagem que dê margem para uma dupla interpretação, principalmente, por exemplo, nos cartazes informativos, nos cartazes culturais. E aí podemos destacar, no entanto, o uso do verbo. Classe de palavra, esta que representa a ação praticada ou sofrida pelo sujeito. E aí, sobre o verbo, a gente vai... O verbo e a função do verbo nos cartazes é tema da nossa próxima aula. Então, semana que vem, estejam aqui, ó, no horário, prontinhos para aprender um pouquinho mais, tá certo, gente? Nosso tempo está chegando ao fim. E eu gostaria de terminar essa aula com esse pensamento de Conceição Evaristo, que é uma autora incrível, uma autora brasileira, uma mulher negra, pesquisadora, teórica literária, romancista, ganhadora de diversos prêmios, que diz: não gosto do termo intolerância. Vejo isso como uma dificuldade de conviver com o outro, mas prefiro acreditar que a crueldade não é inata, e sim adquirida. E aqui a gente vê uma visão muito
positiva e otimista de Conceição Evaristo sobre a natureza humana, quando ela diz que prefere pensar que a intolerância, a crueldade, ela não é inata, ela é aprendida, ela é adquirida. Então vamos tentar ter uma sociedade boa o suficiente para que a crueldade não seja a maioria, né? Para que a crueldade seja fruto, sei lá, de alguma anomalia, e não algo tão adquirido, né? E é isso, gente. Eu vou passar aqui para a professora Adriana se despedir e eu já volto, tá certo? Que aula maravilhosa, não é? Então, essa professora Camille, ela deixa o gostinho de quero mais para a próxima aula. Então, esperamos vocês na próxima aula. E é uma alegria muito grande saber que temos tantas provocações de conhecimento, despertamento dentro de uma aula só. Então, esperamos vocês na próxima. Até a próxima, pessoal. Como sempre, gente, foi um prazer estar aqui. Deixa eu passar aqui o slide para a gente olhar as referências. Pronto. Gostaria, então, de agradecer a vocês que estão aqui, a Bruno, que traduziu essa aula brilhantemente, a produção, que permite que as aulas cheguem lá para vocês, tá certo? Então, um beijo enorme e até a próxima.